meu nome é Carol e chegou aquela época do ano que a gente gosta de fazer umas leituras mais sombrias. Mas se você é como eu e é meio medroso, então vamos nessa. Mas antes, já vai deixando a sua curtida porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Inscreva-se se você ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Bom, com exceção do último capítulo do último livro, na minha opinião, todos esses livros dá pra ler tranquilamente. E olha que eu sou bem cagona, desculpa aí a palavra. Mas assim, eu sou bem medrosa mesmo, eu sou daquelas que fica bem impressionada, então qualquer leitura que eu faça vai ficar ali impregnada. Eu posso fazer a leitura de manhã, que eu vou lembrar nela na hora, eu vou esquecer ela o dia todo e vou lembrar dela na hora de dormir. Então assim, todas essas leituras eu fiz tranquilamente, mas como eu disse, a exceção é o último capítulo do último livro. Mas aí já fica, né, aí o aviso. Mas o último livro, mesmo assim, é muito bom. Basicamente, todos os livros que eu vou indicar aqui são da Dark Side, só a Dark Side mesmo, para me fazer leituras mais ler leituras mais sombrias. Mas nós temos aqui uma exceção, que é o Carmilla, a Vampira de Karnstein, do Sheridan Le Fanu. Esse aqui é pela Via Leitura, mas a Dark Side tem uma edição desse livro também que tá belíssima. Mas esse livro tem várias edições, inclusive tem disponível no Kindle Unlimited. E eu não sei se tem domínio público em língua inglesa, em língua portuguesa, pra ser sincera, mas em língua francesa provavelmente vai ter, né? Eu acredito que o Sheridan Le Fanu seja francês. Mas essa edição tá maravilhosa, tem tradução pós-fácil e notas. Eu gostei muito da tradução, eu li por essa edição aqui ano passado. E é um livro curtinho. Esse aqui com pós-fácil e o espaço para notas, ele tem 95 páginas, então você lê em 2 tempos. E dizem que foi inspiração ali para a história do Drácula, né? Ele vai falar ali de uma moça chamada Carmilla ali que aparece misteriosamente numa propriedade ali e se instala nessa propriedade, coisas estranhas acontecem e aí tem essa possibilidade ali de um relacionamento sáfico e é muito interessante, é bem sombrio, né? Ele assim como Drácula, ele fica aquela coisa de mistério, você sabe se aconteceu, se não aconteceu, fica aquele suspense, aquela coisa meio no ar assim, então é muito interessante. E aí nós temos Frankenstein, da Mary Shelley. Essa aqui, lógico, todas vão ser edição da Dark Side. Aqui eu não disse a tradução. Deixa eu dizer a tradução, mas é muito importante. É da Martha Engel, Martha Argel, porque eu tô com óculos de longe, né? Então aqui é o Frankenstein, essa edição é belíssima. Eu tenho um vídeo falando sobre esse livro, tradução da Márcia Xavier de Brito. E aqui nesse livro tem contos e tal, o livro também não é muito grande. Esse livro aqui, ele vai contar a história do Victor Frankenstein e da criatura que ele criou, né? Criatura que ele criou. Mas enfim, e da criação dele, né? Que é o monstro, que não tem nome. E aí nós temos essa história contada em modo janela, né? Que é uma forma de dizer aí como essa história, porque ela é contada através de outra pessoa que tá recontando aí. Então nós temos aí um ponto de vista de um ponto de vista, né? É muito louco esse tipo de coisa, né? Você tem uma história contada através de cartas de alguém que já contou essa história para essa pessoa. Então você fica meio, né, sem saber aí o que exatamente aconteceu e tal, se foi aquilo mesmo, porque são pontos de vista aí que sofrem mudanças, né? Aí a gente tem o Magic e o Monstro do Robert Louis Stevenson, aqui com tradução e notas, né, de Paulo Ravieri, com ilustrações de Alcimar Frazão. E aqui vai ter a história do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. E aí fica aquela questão, né? O Sr. Hyde é uma faceta aí da personalidade do Dr. Jekyll ou é uma pessoa à parte, né? Você tem que ler para descobrir. E esse classicão nessa edição maravilhosa que é Drácula, do Bram Stoker, que tem tradução da Márcia Heloísa,
que eu me encantei. Eu tive muita dificuldade para engatar nessa leitura, porque ela tem velocidades diferentes ali, sabe? Então, tinha horas que eu engatava e ia e, nossa, que alucinação, essa leitura tá muito alucinada, e depois ela dava uma parada. Essa velocidade talvez fosse uma coisa que o autor queria mesmo, né, para dar essa parada, porque era uma coisa que talvez fosse proposital mesmo, porque às vezes o Drácula, ele tava ali, ele sumia por um tempo, né, para deixar as pessoas ali em suspenso, o que ele ia fazer, ele sumiu, será que ele deixou a gente em paz finalmente? Então, tinha essa coisa ali de você ficar ali, né, e agora? Será que a gente pode finalmente respirar aliviado? Será que não? Então, assim, foi uma leitura bem interessante pra mim, mas eu sofri. E leituras podem ser sofridas, mas não menos interessantes por isso. Mas isso, né, foi uma leitura que eu quero fazer mais pra frente. Mas vamos ver, né, como é que vai ser, se vai ser tão sofrido como foi agora, se vai ser mais... Porque algumas pessoas acham ele super fluido, pra mim foi difícil. Pode ser que pra você seja super fluido também. Então, assim, é uma leitura muito legal, mas pode ser que pra você seja tão sofrido quanto foi pra mim. E aí, nós temos Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia, com tradução da Márcia Heloísa e da Nilsen Silva. E esse livro, ele tem um quê ali de casa que parece ser mal assombrada, e eu tenho pavor disso. Aí eu tive que... Eu pesquisei o máximo que eu pude quando esse livro saiu. E na época, eu cheguei a comprar ele por R$5, mas mesmo assim sem ter certeza de se ele era medonho ou não, se ia dar medo ou não. Mas eu perguntei pra todo mundo que tinha lido se dava medo, se não dava, pra ter certeza. E aí eu acabei lendo, comecei a leitura dele no livro físico, mas eu acabei me empolgando com um audiobook que eu encontrei. Eu peguei um audiobook em promoção e o audiobook foi fenomenal, e era em inglês, né? Mas tinha ali aquela coisa, as vozes e tal, e deu um pouco de medo, mas não a história em si, e sim as vozes, né? Elas eram mais sombrias, mas a história, ela vai te dar um pouco de nojinho, eu vou ser bem sincera. Tem umas partes assim meio nojentinhas, mas medo, olha, de uma pessoa que é medrosa pra caramba, não dá, tá? Ela vai te deixar em suspense, com suspense ali, tem muito suspense, porque, né, essas coisas de casa mal assombrada te deixam, assim, meio apreensivo, não tem como. Mas, assim, medo não vai dar. Ela vai te deixar com nojo, eu vou ser bem sincera. Mas, então, não lê esse livro comendo, tá? Essa é a minha dica. Aí tem uma leitura que eu amei, que é A Noiva Fantasma, da Yang Sichu, que tem tradução do Leandro Durazo. E aí, ele se passa ali na Malásia do século XIX e vai ter questões sobrenaturais ali, mas questões sobrenaturais envoltas pela cultura local, né? Então você vai aprender também muito sobre a cultura ali malaia, né? E tem questões ali das comidas, do vestuário. É super legal você dar uma pesquisada enquanto lê, porque você aprende muito. E essa questão, né, do sobrenatural, né, dos espíritos ali, como os espíritos se comportam quando uma pessoa morre. Aqui tem essa questão das pessoas se casarem depois de morrerem para aquietar os espíritos ou para acontecer alguma coisa ali na vida daquela casa, daquela família, enfim, era uma coisa muito presente na cultura local, e isso é interessantíssimo, mas eu fiquei muito com vontade de um spin-off dessa história, juro, eu fiquei com muita vontade mesmo. Eu não assisti, tem um dorama desse livro, mas eu não assisti porque ficou tão gostoso na minha cabeça, sabe? A representação ali de tudo ficou tão legal na minha cabeça que eu acho que qualquer coisa que eu assistisse não ia ficar legal. Aí eu li A Bruxa Margaret, do Jim Broadbent e Dix, com tradução de Aline Zouve. Esse aqui é uma HQ que você já vê pela escolha de cores, que o negócio é bem sombrio, vai contar a história dessa bruxa Margaret.
E se eu posso definir uma coisa, por uma palavra, como essa história é cru, porque a história, como ela conta, a história da Margaret, ela fala de uma forma crua, como é a vida dessa mulher, sabe? Essa bruxa, ela não vive de forma fácil, não é romantizado, nada. É tudo contado de forma crua mesmo, os desenhos, sabe? Contam mesmo, então não é uma leitura para pessoas novas, para pessoas jovens, porque vai ser uma leitura, não digo pesada, mas vai ser crua mesmo, sabe? Vai contar ali os perrengues que ela passa, sabe? Ela sofre muito preconceito ali com as pessoas tratam ela mal, então às vezes ela tem que comer restos, comer coisas ali que outras pessoas não consomem, então assim, é uma leitura que não é fácil, sabe? Mas é uma leitura que eu achei que valeu a pena. Eu li ano passado eu fiz leituras bem mais sombrias, acho que foi o outubro mais sombrio que eu já tive, talvez por isso eu tenha entrado em ressaca a partir dali, mas foi uma leitura muito válida, eu gostei bastante. A escolha de cores, é muito bem feito isso aqui, tudo dá o tom dessa HQ, sabe? Tudo dá o tom dessa HQ, o tom de cores, o desenho, né? A linearidade ali do desenho, o desenho não ser um traçado perfeito, então tá muito bom. Aí tem o Aurora nas Sombras, do Fabian Wellman e Carasquet, com tradução, eu acho que tá aqui atrás. Oh, meu Deus, para enxergar. Tradução de Maria Clara Carneiro. Isso aqui você vê, que fofinho, né? Os desenhos muito fofinho e tal. Eu lembro que quando na época saiu, todo mundo falava, olha que coisa fofinha. Bicho, a história é muito sombria. Muito sombria. Isso aqui não tem nada de fofinho, sabe? Aquela coisa puxada. É tipo assim, todo mundo falar que Coraline é pra criança, olha, o negócio é bem mais embaixo. Isso aqui vai falar de uma menina que morre na floresta e os bichinhos que vivem dentro dela, que são essas criaturas, né? Eles descobrem que ela morre e vão saindo esses bichinhos, essas criaturinhas, de dentro do corpo dela. E como essas criaturinhas, aqui a menina morreu, e aí como essas criaturinhas vão se virar nessa floresta, já que a menina morreu na floresta. E cara, eu fiquei impressionada com essa leitura. É um negócio bem sombrio, sabe? Fofinho, ali com um aspecto fofinho, mas sombrio. Então, não deixe perto de uma criança, porque ela vai achar fofinho, o negócio é pesado. Aqui é pesado, sabe? E aí, nós temos duas leituras que são de não ficção também, né? Se você gosta de não ficção, e eu tenho o prazer de apresentar para vocês esse livro da Caitlin Doughty, que é o Verdades do Além Túmulo. Eu já tenho um vídeo sobre o... Ai, peraí. Confissões do Crematório. Eu queria fazer apresentando os 3 livros para vocês, porque eu adoro. Aqui é a tradução da Regiane Winiarski, que as reflexões que a gente tira sobre a morte, sabe? Porque é uma coisa assim que... É a única certeza que a gente tem na vida, mas é a coisa que a gente menos fala, né? Que a gente tem medo. A gente tem medo dessa certeza que a gente tem na vida, né? E aqui, esse livro é muito legal. Eu fico na dúvida qual é o meu favorito dela agora, porque esse livro aqui, ela pegou perguntas que crianças tinham a respeito da morte. E são perguntas que eu não sabia que eu tinha, sabe? São dúvidas que eu não sabia que eu tinha. E ela responde de forma científica ali, de forma didática, sabe? Sem complicações. Tipo assim, se uma pessoa morrer no voo, sabe? O que vão fazer com o corpo? A gente nunca parou pra pensar nisso, mas é uma dúvida super válida. Tipo, tem umas dúvidas assim que você fica, poxa, como é que uma criança pensou nisso? E tem a parte que mais me chamou a atenção no livro, que ela chamou uma especialista, eu acho que é uma psiquiatra, não tenho bem certeza, pra falar sobre como a gente deve conversar sobre a morte com crianças, né? As dúvidas que as crianças têm, como a gente deve responder, qual é a melhor maneira de responder, né? Como a gente deve responder.
nunca tem uma resposta certa para tudo, mas é a melhor maneira da gente responder as questões das crianças acerca da morte. E eu achei essa a melhor parte do livro, mas as dúvidas são sensacionais. E esse livro eu indico muito. Aí vem a minha última indicação, que é o Criaturas Estranhas, o Mundo de Lore, do Aaron Mahnke. Esse livro, ele já tem uns 3 volumes, tradução da Débora Isidoro, já tem o Mundo de Lore 1, 2 e 3, ele virou podcast e eu acho que o primeiro tinha virado série, se eu não me engano. Eu sei que depois eu não quero assistir. Ele é muito interessante. Eu marquei bastante coisa. E ele vai contar sobre criaturas estranhas. Tipo, nós temos aqui Quando os Mortos Retornam, que são vampiros, né? Vampiros na ciência médica. Ele vai contar sobre diversas criaturas estranhas, que são vampiros. Deixa eu ver se eu lembro de mais aqui. A besta, né? Que é aquela coisa do Frankenstein, que é o morto-vivo. Aquela coisa do ET, o Leprechaun. Essas criaturas, assim, muito estranhas mesmo, sabe? Múmia. Ele vai contar a origem dessas criaturas, a provável, possível origem dessas criaturas, né? O que o folclore envolve, aonde a gente encontra a origem, né? Onde se fala mais sobre essas criaturas. Tem também aquelas serpentes marinhas. Eu já falei ET, né? Tem várias criaturas aqui. Eu não lembro todas, mas tem bastante coisa e ele vai falar de um modo bem bacana. Eu gostei muito do texto dele e ele compreende várias coisas. Eu acredito que ele vai estender o universo aí de muitas criaturas nos outros livros. Mas o último capítulo, ai meu Deus do céu, vai falar sobre Casa Mal Assombrada. Eu tenho pavor de Casa Mal Assombrada. Eu nem sei como é que eu consegui ler o Gótico Mexicano porque me deram certeza absoluta de que não dava medo. Porque quando eu vi que era sobre Casa Mal Assombrada, eu já ia desistir. Então aqui vai falar sobre Casa Mal Assombrada. E assim, ele conta ao longo do livro histórias de pessoas que viram, né, que deram seu testemunho e tal, dessas criaturas estranhas, aquela coisa toda. E aqui ele vai falar sobre histórias de casas mal assombradas, né, que não foram refutadas, ou ele não fala da refutação, assim, mas ele fala das histórias. E, cara, eu fico apavorada com isso. Eu ficava lendo e ficava, meu Deus do céu, eu fiquei com o problema que eu tive pra dormir. Você não tem noção. Então, assim, eu indico demais esse livro. Agora, se você tem pavor como eu de Casa Mal Assombrada, não leia o último capítulo, mas leia os outros. Os outros são maravilhosos, sabe? São muito legais mesmo. Mas o de Casa Mal Assombrada, se você tem medo como eu de Casa Mal Assombrada, não leia, porque o negócio os casos são punk, entendeu? Mas esse livro é muito legal, é porque eu fiquei com medo mesmo, eu sou medrosa e confesso. Mas é isso, eu vou deixar o link de todos esses livros lá na descrição, inclusive as suas variações aí de edições, se estiverem disponíveis. Se você quiser algum desses livros ou quiser comprar qualquer outro produto, você pode aproveitar os mesmos links e vai estar ajudando bastante o canal. Vamos lá para os comentários, me conta se você já leu algum desses livros ou se você leu qualquer outra coisa sombria por aí esse mês, se você se empolgou, se você é muito medroso como eu. E obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!